Galera, acabei de assistir nesse instante o quarto episódio de Falcão e o Soldado Invernal e vou comentar rapidinho aqui com vocês o que eu achei desse capítulo da série. Vocês lembram o terceiro episódio que eu disse que tinha sido meio cansativo porque ele tinha tido só ação e ação, tinha tido ali uma questão meio formulaica no episódio, né? Os nossos personagens tinham que cumprir determinadas quests para continuarem seguindo na trama, e eu falei que isso tinha sido meio cansativo para mim, e esse quarto episódio foi completamente o oposto do terceiro, em questão estrutural, na minha opinião. Então, esse episódio eu curti pra caramba, vou comentar rapidinho pra vocês aqui algumas coisas que eu gostaria de falar sobre ele. E cara, que final chocante teve esse episódio aqui, e foi chocante justamente porque o personagem que fez essa ação chocante foi bem desenvolvido nos outros episódios. Então, vamos conversar rapidinho sobre o episódio 4 e a gente já chega lá no final. Vamos falar primeiro do começo, né? Enfim, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar ali embaixo seu joinha. Não deixe também de se inscrever nesse canal se quiser receber mais vídeos como esse. E comenta lá embaixo o que você achou desse episódio. E comenta também como foi sua cara no final desse capítulo. Mas vamos lá. Como eu disse no episódio 3, quando a gente não tem desenvolvimento de personagem, as coisas parecem meio vazias, pelo menos na minha opinião, né? E aqui nesse episódio, nós tivemos cenas de ação bem legais, bem pontuais, e inclusive a do final foi bem chocante, e ao mesmo tempo nós tivemos desenvolvimento de personagens. E isso é o que faz a trama de algo ser bacana, pelo menos pra mim, né? Porque nós sentimos então o peso das ações, nós sentimos como as decisões são tomadas dentro desse microcosmos aqui da série, e nós vamos entendendo tudo o que acontece ali, acontece com o mundo e tudo mais, devido ao desenvolvimento dos personagens que estão inseridos nele. No outro episódio não teve desenvolvimento, então por isso eu fiquei meio bolado com aquele capítulo, mas aqui nós basicamente só tivemos desenvolvimento de personagens. Nós já começamos com um certo desenvolvimento do Soldado Invernal, quando a gente vê 6 anos atrás o que aconteceu com ele em Wakanda, deu uma engasgada aqui pra falar. Nós vemos como a lavagem cerebral dele foi desfeita. Isso já foi maneiro para começar o episódio, pra gente já entender a relação dele com as Dora Milaje, que seria abordada posteriormente. Então, o soldado foi assim, o personagem menos trabalhado aqui nesse capítulo, mas já começar com essa cena já mostrou a que vinha o episódio. Ainda na questão do desenvolvimento dos personagens, nós temos aqui ótimas discussões entre os nossos protagonistas e também o Barão Zemo, principalmente na questão de super soldados, super-heróis, super seres, se eles deveriam ou não existir, e também a questão de que todo super ser, em essência, para o Barão Zemo, é um supremacista. Essas discussões, elas dão tanta riqueza para a série, porque a gente vê que os dois lados da discussão têm os seus argumentos a favor ou contra, né, os seus pontos de vista. Isso é muito legal, porque quando a gente percebe que o nosso vilão, nosso antagonista, nosso cara mal, tem um ponto de vista que para ele faz sentido, é muito mais fácil acreditar nas ações que ele está tomando, e não só aqueles vilões que são completamente maus e que fazem maldade só por fazer maldade. Então a gente vê isso no Zemo, nas discussões e nos pontos que ele levanta sobre a questão dos super soldados, super-humanos, né? E nós também vemos isso nas próprias ações dos apátridas que são discutidas aqui nesse episódio. Já falando dessa questão também, outro personagem que é muito bem explorado aqui nesse capítulo é o próprio Sam. Quando a gente vê ele querendo conversar com a Karli, né, que é a líder dos apátridas, que são considerados terroristas, e devido ao seu passado como conselheiro de soldados, né, que estavam traumatizados, a gente percebe uma faceta do Sam que não havia sido tão abordada ultimamente. A gente vê esse lado dele ajudando pessoas traumatizadas lá no começo do Capitão América e o Soldado Invernal, né, que saiu faz um bom tempo, e depois disso ele se transformou só no Falcão, ele foi definido pelo que ele é como Falcão. Mas aqui a gente vê um pouquinho mais desse lado dele, de assistente social, querendo conversar com a Karli, querendo entendê-la e querendo também trazê-la para a luz sem precisar de violência. Isso
desenvolve o personagem, não só do Sam, mas também da Carly, porque a gente percebe que as ações dela são benéficas para determinados grupos de pessoas, mas os meios que ela toma são agressivos demais, o que fazem com que ela lute contra supremacistas, mas acabe se tornando uma supremacista. E aqui nós temos outra discussão bem interessante do episódio, quando você luta contra algo e acaba se tornando esse algo. Nessa cena aqui, inclusive, o próprio Sam comenta com a Carly que ele concorda com a luta dela, ele queria estar ajudando ela, mas ele não concorda com os meios. E como eu disse, quando a gente vê que o nosso antagonista tem uma luta que faz sentido, as ações dele têm mais peso, nós acreditamos mais no antagonista, no caso aqui a Carly, né? E nós sentimos o peso mesmo da luta, porque o Sam, quando luta com ela, ele está lutando contra a luta dela, e a luta dela é boa, mas as ações não. Então, realmente, eu achei que esse capítulo aqui desenvolveu muito bem nossos personagens, ao mesmo tempo que a trama avançou, ao mesmo tempo que nós tivemos cenas de ação bem legais. Tudo isso foi muito bem casado com o desenvolvimento dos personagens, e isso fez com que o episódio fosse muito mais bem feito do que o episódio anterior, onde o roteiro falhou em desenvolver os personagens e se focou só na ação e só na história. Outro personagem que é muito bem desenvolvido aqui, que nos leva ao final chocante, é John Walker. No episódio 1 e no episódio 2, principalmente no episódio 2, a gente tinha visto um pouquinho sobre quem ele era, nós percebemos aqui na série. E também se a gente pegar um pouco dos quadrinhos, né, que eu comentei nesse vídeo aqui, a origem do agente americano, se a gente pegar esses elementos dos quadrinhos e algumas coisas que nós vimos na série, nós percebemos que ele é uma pessoa impulsiva, uma pessoa agressiva, e uma pessoa que está carregando o fardo de ser o novo Capitão América, só que sem ser um super soldado. Então, a gente percebe que ele está sentindo o peso desse fardo, porque ele não está conseguindo atingir as expectativas das pessoas, porque ele não é um super soldado, e a gente percebe que esse fardo leva ele a uma certa decisão nesse episódio. Em determinado momento do capítulo, nós vemos que após um confronto com a Carly, sobra um frasco do soro do super soldado. O Walker consegue pegar esse frasco e, devido às coisas que acontecem, devido a uma conversa dele com o Lemar Hoskins, nós percebemos que ele decide tomar o soro. A princípio eu achei que isso ficaria mais pra frente, achei que seria trabalhado no 5º episódio, mas na cena final de ação, que é muito bem feita e muito chocante, nós vemos que ele já consumiu o soro antes da cena começar. Então, quando a coisa começa a pegar ali, nós já percebemos que John Walker agora é um super soldado. O que nos leva ao momento de ruptura do personagem, que é quando, spoiler bem forte agora, que é quando Lemar Hoskins, o amigo dele, né, o Battlestar, acaba morrendo devido a um golpe da Carly. Se o personagem não tivesse sido trabalhado em pequenos momentos de fala, em conversas, em certos diálogos e tudo mais, esse momento de ruptura dele teria sido bem gratuito. Mas, como eu disse, quando o personagem é desenvolvido de uma forma legal, determinados momentos têm determinados pesos. Então aqui nós temos um momento de ruptura de John Walker, quando o Battlestar morre, e ele se transforma em uma outra coisa. A gente percebe claramente que algo se quebrou dentro dele, os freios que ele tinha agora não existem mais, e nós partimos para uma cena de vingança sangrenta, chocante, inclusive, ali no final do episódio, que transforma completamente o personagem. A partir desse ponto, não existe mais volta para ele. E é nesse momento que nós temos esse final chocante, onde ele assassina brutalmente um dos apátridas. Agora ele é um super soldado, John Walker, ele tem o escudo do Capitão América de Vibranium como arma, e ele vai atrás de um dos super soldados, tentando chegar até a Carly, e acaba matando ele violentamente com o escudo. O que é pior ainda nessa cena, porque o escudo do Capitão América, e a gente, né, conhecendo o Steve Rogers, que já foi muito bem trabalhado no MCU, o escudo é um símbolo do Capitão. E como eu disse, como a gente sabia que o Capitão Steve Rogers era um personagem completamente bom, que lutava pelos ideais certos,
A gente vê o escudo sendo utilizado como arma, é uma cena que é muito mais pesada do que se o John Walker tivesse pegado um tijolo e batido no cara. Então essa cena foi pesada por diversos sentidos. Pesada pela cena de violência, inclusive numa série da Disney eu não esperava ver isso, foi bem chocante mesmo. E ainda mais porque ele usou como arma um símbolo do bem. Então o escudo, no final, ele meio que foi maculado. Ele está completamente ensanguentado ali na última cena. Inclusive por ser uma série da Disney tem bastante sangue. E cara, a gente vê a cena meio que num contra-plongé ali, o personagem meio que cresceu, dá pra ver isso na técnica de filmagem, só que ele cresceu pro lado errado. E ele se transformou no personagem que ele queria ser, mas do lado negro da coisa, entendeu? O lado sombrio. Então, cara, esse episódio foi basicamente sobre desenvolvimento de personagens. Nós vimos o John Walker sendo muito bem trabalhado, nós vimos os nossos protagonistas sendo bem trabalhados e também a própria Carly foi bem trabalhada aqui. Então, cara, esse episódio foi muito superior ao episódio 3, na minha opinião, porque nós tivemos desenvolvimento e tivemos ação. A história andou, os personagens andaram e eu quero saber o que vai acontecer no episódio 5, agora que John Walker se transformou no personagem que ele queria ser, só que do jeito errado. Eu quero ver como isso vai impactar os nossos protagonistas. Enfim, gente, esses são os meus comentários sobre esse capítulo. Já falei pra caramba aqui, achei que esse vídeo ficaria mais curto. E agora eu quero saber o que você achou do 4º episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Comenta ali embaixo que a gente continua a nossa conversa, tá bom? Enfim, gente, esse aqui foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima.